história que a gente vai conversar hoje tem um roteiro do futebol junto com a linha do trem. Mas quem vai explicar porque essas relações eram muito fortes no interior entre os times de futebol e os trabalhadores ou as famílias que viviam dos serviços na área ferroviária, tal qual o Bauru na relação com o Esporte Clube Noroeste, é o seu Edson com I Massa. Primeira pergunta do programa, seu Edson, aqui no Câmara Livre. O senhor tem um sobrenome que não está no batismo, como muitas famílias. Qual é? Alves era o nome do meu avô. Meu avô, pai da minha mãe, português, chamava-se Alberto Alves. E o outro avô, por parte do meu pai, era italiano, e o meu nome, então, ficou Edson Massa. A mistura de português com italiano fica como? Você pode ver que eu penei aí no meio, porque eu era o neto mais velho dos dois lados, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Então eu era armazém de pancada, né? Cada vez que a molecadinha menor do que eu, parentes, primos, fazia qualquer coisa errada, caía para mim, né? Sobrinho sabe, em cima de mim. Eu fui me escolando dessa forma. Eu já contei com essa abertura que o seu pai era ferroviário. E aí o senhor foi caminhando à medida das chefias que ele ia realizando no teu trabalho. Por isso o senhor nasceu por acaso, até de certa forma, em Itirapina. Em Itirapina. Itirapina é uma cidade muito boa para se viver como era na época, né? É uma cidade pequena, uma cidade que vivia muito bem por causa da ferrovia, que sustentava praticamente a cidade inteira, né? Porque tinha um vagão que vinha como todo mês, que vinha como se fosse um comércio qualquer para vender. Trazia de tudo. Para os funcionários, só para o funcionário. Sim. Então, eu tive uma infância muito gostosa, muito boa, muito interessante, e até o meu pai começar a ser nomeado para outros lugares, né? O que o senhor se recorda do período da infância? Porque aí o senhor contou que em função dessas nomeações do pai, o senhor ia trocando de cidade junto com a família, lógico. Por exemplo, em Pederneiras, depois até os 14 anos. Então, em Pederneiras, por exemplo, eu tinha... Quando meu pai veio para Pederneiras, eu já era um pouquinho mais já tinha uma certa idade e tal, e consegui fazer muitos amigos no ginásio. E no ginásio, no horário do recreio lá, a gente fazia uma rachinha de bola, uns pontapés de um lado, outro do outro, não sei o quê. Quer dizer, eu fui me associando ao futebol. Rachinha no pátio ou no quintal mesmo? Coisa que meu pai nunca foi num campo de futebol. Nem quando eu jogava, nem quando eu apitava, até ele morrer. Porque ele não gostava ou não acompanhava? Eu acho que ele ficava nervoso, né? Se bem que ele era um cara calmo. Até aconteceu um fato interessantíssimo. Lá em Pederneiras, quando puseram eu lá para cima, eu estava com 17 anos, 16, 17 anos, o time de Pederneiras era só veteranos, e quando tinha jogo, pregava papéis no jardim, nas paredes e tal. O 11 maravilhoso, Pederneiras. Todos eles bebiam cachaça, todos eles eram empregados da Paulista, e todos eles brigavam entre eles mesmo, mas depois estava tudo bem. Quer dizer, aí eu caí nesse meio, aí me foi convocado para jogar nesse... Então, o pessoal falou, meu pai, você está ficando louco, você vai deixar de ficar no meio desse monte de gente. Vai ficar cachaceiro. Vai ficar um cachaceiro, né? Aí meu pai sempre foi calmo, tranquilo, ele me chamou de lado e falou, olha, eu vou deixar você jogar, mas se eu souber que você está pondo bebida na boca, cigarro, nunca fumei na vida, até hoje, cigarro, essas coisas, eu corto, você não vai mais. Então o que fazia? Quando a gente ia jogar fora, Pederneiras, associação, né? Ia de jardineira, ônibus, aquelas coisas lá. Meu pai ia até na sede onde ia sair o carro e conversava com o motorista, não sei o quê. E aí eu ia. Na volta ele estava esperando lá na porta. Então, para checar. Então isso aí me deu uma segurança, entende? Porque eu era moleque perto daqueles caras, tudo veterano, tudo jogador velho, né? Eu vou resumir aqui para a gente poder contar mais histórias. Mas por causa dessas andanças do seu pai, o senhor foi 15 de Jaú,
Rio Claro, depois a Ferroviária. Vamos tentar pegar um pouco dessas histórias aqui em função dos caminhos que o pai seguiu como profissional na estrada de ferro, na ferrovia. Fala do técnico argentino. Então, o técnico argentino, Armando Reganeschi, ele era zagueiro no tempo que a Argentina tinha um timaço, era campeão, batia muito fácil no Brasil naquela época lá. E ele veio jogar no São Paulo. Então ele jogou no São Paulo durante um certo período, até ele ficar mais maduro, envelhecer um pouco. E ele resolveu tornar-se treinador de futebol. Mas ele não tinha espaço em São Paulo, nos times grandes. E os times pequenos era tudo timinho vagabundo, que ele sabia que ia apanhar, porque aquele tempo lá o time pequeno era pequeno mesmo, era goleada, era aquela coisa. Os grandes não tinha dó. Ele veio primeiro para Jaú. E no 15 de Jaú, tinha o Magalhães de Almeida Prado lá, que cacifava tudo e tal. Ele montou um time, ficou excelente o time, porque ele, para dar instrução, ele não parava o treino, nem nada, ele ia devagarzinho naquele que ele achou que estava errado, o que estava fazendo, e falava no ouvido do cara. Falava, corrigia. Muda aí porque você está errado, experimenta fazer assim. O cara experimentava fazer, ele tinha experiência louca, então ele conseguiu títulos seguidos, 3 títulos do interior, da segunda divisão, porque aquele tempo só tinha primeira e segunda divisão. A segunda divisão, a maioria dos times do interior era a segunda divisão. São Paulo tinha 11 times só. 11. Sim. Esses 11 aí, o campeonato era turno e retorno, quer dizer, então você já vê que tinha muito espaço para depois ter jogo. Né? Às vezes a molecada que está jogando e não se preocupa com o fundamento, e mesmo nas formações de base, não tem um técnico que saiba corrigir fundamentos ou posicionamentos, não sabe da importância disso. Eu vou citar um exemplo aqui para o senhor poder falar. O Lela, que foi campeão brasileiro pelo Curitiba, e eu tive o prazer de jogar bola com ele como varziano, ele um dia virou para mim como zagueiro e falou, olha no pé do meia quando ele for tocar a bola. A hora que ele baixar a cabeça, você dá um passo. Esse centroavante está jogando de pivô, você vai antecipar todas. Olha, deu certinho, né? Esse tipo de observação faz diferença. Não faz muita diferença. Porque se a pessoa não for um teimoso, porque às vezes o cara é teimoso, né? Sim. O cara acha que ele está certo, o outro está errado. Ele vai assimilando aos poucos, né? No meu caso, por exemplo, eu aprendi com o Reganeschi e vendo o Nilton Santos jogar também, precisa conversar. Essa do Nilton Santos é boa. Sim. O Corinthians ia jogar com o Botafogo aqui no Pacaembu, em São Paulo. E eu tinha ido, era moleque ainda, eu tinha ido em São Paulo, na casa de um tio meu lá e tal, e ele sabia que eu gostava de futebol, falou, você não quer ver o jogo lá no Pacaembu, o Corinthians e Botafogo, não sei o quê. Eu falei, eu quero, né? Com prazer. E lá tinha o Nilton Santos, jogando Botafogo, começo de carreira dele, puta juventude. Ele não deu um pontapé no ponta do Corinthians, no ponto direito. Ele não tentou desarmar nenhuma bola com o adversário em velocidade. Ele apenas acompanhava o cara do lado. No movimento. Com 1, 2 metros no espaço. O cara ia até chegar lá, quando chega lá embaixo tem que cruzar, porque, né? Aí na hora de cruzar ele posicionava na frente, a bola batia nele e ia para escanteio. Então, lembrando que ele era destro. Ia destro e que não tinha grande velocidade, porque ele era um jogador técnico. Sim. Né? Aí ele dava 1 ou 2 dribles no cara, que ele estava marcando, e o cara perdia a moral e ia parar lá embaixo. Saía de perto dele. Então, eu fui observando assim, e comecei a fazer o que ele fazia. Porque tinha jogada que ele ameaçava de correr, quando o ponta estava indo para correr, mas ele sabia que tinha um adversário do lado de cá. Então ele vai jogar a bola ali e vai correndo lá na frente. O que ele fazia? Quando ele chegava perto, ele virava as costas, punha a perna ao contrário, o cara passava a bola parava no pé dele. Ele fazia isso. Eu passei a fazer isso em Pederneiras. E dava certo. Por observação. Porque o cara tá com a bola, você tá na frente dele, cercando ele. Aí tem um companheiro dele ali do lado, tá na cara que ele vai passar pro companheiro.
E eu ameaçava que eu ia virar as costas, né? E esticava a perna contrária, a bola batia na perna e cortava a jogada. É o caso do Nilton Santos. Então, tecnicamente, para mim, ele foi o maior jogador que o Brasil teve. Porque, por exemplo, que nem é o caso do Pelé. Eu sou um fã do Pelé, não tenha dúvida. Só que tem uma coisa, não pode querer comparar o Pelé com qualquer outra pessoa. Porque ele improvisava ali, coisa que o cara não tinha noção da coisa, né? A gente achava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia outra. Mas, com isso, eu fui prestando atenção na colocação. O Corinthians teve um zagueiro mineiro, chamado Murilo, e ele jogava no Atlético Mineiro e depois ele veio, no fim da carreira, ele veio jogar no Corinthians. E eu vi um jogo dele, ele dava 2 passos para a esquerda, a bola ia lá onde ele estava. Ele dava 2 passos para a direita. Mas isso era o quê? Era observação de colocação, espacial. Colocação. Né? Então, o cara calculava até a velocidade da bola, que é o que o goleiro faz, né? Entendi. O goleiro, quando faz uma defesa sensacional, é porque ele antecipou a jogada. E com isso eu fui aprendendo devagarzinho. Depois do futebol de salão me ajudou muito também. O zagueiro não precisa dar pontapé? Não precisa. Se ele der pontapé, é pior. Porque, primeiro, ele pode cometer pênalti à torta e à direita. Segundo, fica manjado pelo árbitro. O árbitro já sabe que o cara vai dar pontapé. Né? Porque, conforme eu falei, quando o cara partia para dar o combate, eu já sabia se ele ia fazer falta ou não. Eu sei que eu estou dando um pulo aqui, mas isso ajudou muito o senhor na perspectiva da jogada com o árbitro depois. O comportamento do zagueiro. Ajudou muito. Eu não tive nunca, assim, dificuldade para interpretar o negócio. Não teve essa história de pênalti, foi no pênalti, não foi pênalti, não sei o que e tal. Porque eu já tinha a experiência de ter jogado. De ter jogado. Agora, só para fazer a citação, então, já que eu vou fazer o recorte, por causa disso e das andanças profissionais do pai, o senhor conheceu o técnico argentino, que ajudou muito no 15 de Jaú, depois foi para Rio Claro, mas fala da montagem do time, embora a gente tenha que resumir aqui, do timaço da Ferroviária. Então, a Ferroviária naquela época, como era o presidente, era também diretor da Estrada de Ferro Araraquarense, ele deu todo o apoio financeiro possível. A Ferroviária ficou com um campo maravilhoso, um campo excelente, até hoje o campo é um dos melhores do interior, muito bem gramado, e ele começou a escolher jogadores já de categoria para ser convocado. Então foi convocando, foi comprando esse, comprando aquele e tal. Chegou uma hora que a Ferroviária era imbatível no interior, ninguém conseguia ganhar da Ferroviária. Tanto que subiu para a primeira divisão. Quem jogasse lá, perdia. No jogo que decidiu a subida para a Ferroviária, para a primeira divisão, a primeira vez, porque ela estava disputando a segunda, né, junto com os outros, foi com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto jogou em Araraquara com a Ferroviária, decidindo quem subia. Foi 6-3 para a Ferroviária. Quer dizer, um jogo decisivo. Você ganhar de 6 gols, quer dizer, então a Ferroviária subiu. Só para lembrar aqui, fazer a citação dessa trajetória, o senhor teve a oportunidade de jogar na Ferroviária porque passou na faculdade de odontologia, que não tinha aqui em Bauru, não só 3 do interior, e foi fazer o curso de odonto lá. Fizemos lá, fiz lá. Tá. E lá que o senhor reencontrou o argentino? Então, ele estava na Ferroviária, ele teve no 15 de Jaú, foi por acaso. Foi por acaso. A Ferroviária já tinha eu expliquei já, né? Sim. Em frente ao jardim, ela tinha uma casa toda, que ali ficava todo mundo concentrado, a maioria dos jogadores que não tinha lugar dormia lá mesmo, tinha cozinheiro, tinha tudo. E numa dessa ele estava indo do jardim para a casa da Ferroviária. Quando ele cruzou comigo, e já fazia tempo, porque eu tinha jogado em Jaú, até estudar, até não sei o quê. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vou jogar na Ferroviária, porque eu passei na faculdade, eu vou entrar fazer odontologia aqui. Ele falou, então você vai jogar comigo aqui. Eu falei, mas eu não passe meu, tá lá no 15. Ele falou, não, eu vou lá e pego tudo, pode deixar. O seu pai, ele nunca
ponderou em relação à questão do trabalho? Preocupação natural de pai, olha, você vai jogar bola, mas estuda aqui. Não, isso aí eu fiz de livre, e você vê que eu estudei em Tirapina, Pederneiras, fui para Rio Claro. É que o senhor continuou estudando enquanto jogava? Então, eu jogava. Eu não parei. Não parou? Não parei. Eu continuei sempre jogando. E depois eu tinha outra coisa. Eu também era tão, assim, dedicado, né? Que eu jogava futebol de salão também no meio. Quer dizer, eu jogando futebol de salão aqui em Bauru, na panela de pressão, nós jogávamos contra o 4º Batalhão da polícia, que era tudo que ficava o dia inteiro jogando bola lá, porque eles ficavam, não tinham o que fazer. Treinava. Né? Uma série, por exemplo, era o artilheiro do time, né? Mas ele também ele jogava bola o dia inteiro. Tinha uma quadra de futebol de salão lá, eles jogavam o dia inteiro. E na panela, o jogo ficava mais difícil para eles também, porque os outros times também sabiam jogar. Então, isso aí dava uma colocação, dava a hora de chegar junto. Jogando o futebol de salão, eles me levaram como reforço para disputar um troféu Bandeirantes que existia na época em todos os times do interior. E eu fui para jogar do lado esquerdo, atrás, porque eram 2 zagueiros e 2 atacantes. E eu jogava do lado esquerdo, porque eles não tinham um cara que jogava do lado esquerdo. Eu joguei do lado esquerdo. Então, eu fui jogar para eles, ganhamos o campeonato, tenho a taça, eu tenho uma tacinha que eles me deram de coisa, entende? E sou amigo do Marcelo até hoje, porque o Marcelo era o nosso artilheiro, né? E nós fizemos assim, nós fomos jogar sábado à noite contra o Jundiaí. Ganhamos de Jundiaí. E classificou o time contrário, jogando com outro time. E sabe quem era o goleiro do futebol de salão deles? O Leão do Palmeiras. Só que era um molecão. Ganhamos de 6-2. Quando acabou o jogo, o prefeito foi entregar a taça lá. Ele falou assim, essa taça aqui era para ficar com o nosso time. Mas eu vou ter que entregar. Entregou. Aí o senhor veio para Bauru, terminou a faculdade, estava querendo trabalhar, se preocupando em... Comecei a trabalhar direto porque meu pai, como também ele pertencia ao sindicato da Paulista, tudo, né? Ele foi procurando para ver, achar um lugar. Aí achou um dentista, já bem veterano, que estava querendo parar. Então já estava montado o consultório. E aí eu acertei com ele. Não tinha dinheiro para comprar, mas nós tínhamos... Naquele tempo tinha xilocaína ainda ou não? Tinha. Para passar antes de... Tinha tudo. Tinha ainda? Tinha. Ou já tinha? Não tinha muita coisa, né? Assim, não tinha, você tinha que se virar. O dinheiro para comprar tudo ali, né? Nós tivemos que fazer um empréstimo de um banco em Tirapina, o único banco que tinha em Tirapina. Mas como já era conhecida a família, todo mundo conhecia, conseguimos com a maior facilidade trazer o dinheiro para comprar. E a partir daí eu me dediquei totalmente a trabalhar de manhã, de tarde, de noite e tal, não sei o quê. E o futebol foi ficando, porque eu jogava no... Mas o senhor conseguiu isso que eu estou citar aqui, o senhor conseguiu daí jogar no samba. Pois é, então, no Amador conseguiram me levar para jogar no samba. Porque eu achava, não é que eu achava, era meio assim, ruim para a gente, porque tinha jogo num campo lá longe, tinha outro aqui, não sei o quê, e a gente às vezes deixava de almoçar com a família, ou tal, né? Mas isso aí foi importante para mim. Agora, se eu falar para você, parece brincadeira, mas o mais importante de tudo foi que quando eu morava em Rio Claro, a minha tia morava uns 2 quarteirões da minha casa, e no quarteirão dela era terra, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não tinha nada. Então a molecada fazia um racha ali. Ela fazia de uma meia, essas meias grandes, ela enchia de pano dentro, fazia uma meia redondinha e costurava depois. E nós jogávamos com essa bola de meia, na terra, no terrão.
E o calçamento, a calçada com a canto assim, que se a bola ia ali, você acertava o dedão na coisa. Arrancava a tampa do dedão. Mas em compensação, você pega de uma destreza, uma rapidez que não tem com bola grande. Não dá para ter com bola grande. Fala que quando é pequeno, tinha um técnico que dava, o Tele dava para alguns meias bons, para domínio com bolinha de tênis. Para aprender. Para aprender. Para controle motor e desenvolver a capacidade. Outro detalhe interessante. Em toda a minha carreira, a coisa que eu mais consegui ser, vamos dizer, soberano, ser o bamba, foi cabeceando a bola. Eu sempre tive pontaria, marquei gol de cabeça em todos os times que eu joguei, nos escanteios. Tinha que ter impulsão daí, pois ou não? Então, tinha que ter. Agora, eu vou explicar por quê. De sábado, em Rio Claro, e até hoje é assim, fecha ao meio-dia as oficinas. Ok. E abre depois, naquele sábado não abre mais, só segunda-feira. Então, da onde meu pai morou ali, minhas tias, meus tios, tudo, meu avô, tinha um monte de funcionário. Como acabava ao meio-dia, 3 horas da tarde, eles pegavam uma bola e começavam a jogar bola na terra. Jogava bola com aquela bola, tudo, entrava no meio os funcionários. Aí, ele tinha um outro lance que eles faziam assim, 2 de cada lado, eles punham uma parte no meio e jogavam rebatida de cabeça. Então, jogava a bola para cima, dava uma cabeçada lá. Se o cara conseguisse devolver a cabeçada, ele ganhava 2 pontos. Se ele não conseguisse, perdia 1 ponto. Então, eu ficava sentado. Por quê? Porque eu era moleque, pequeno, e ficava sentado ali, cozinhando o galo, vendo os caras jogar. E aí faltava um, ou o cara não chegou ainda, vem cá, entra aqui, não sei o quê. Eu entrava lá, meus tios também jogavam isso aí, eu entrava lá e fazia o que eles faziam, jogava para cima e cabeceava a bola. Isso aí fez com que, no futebol, a coisa mais completa que eu tenho é a cabeçada. Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. O número de gols de cabeça que eu fiz em escanteio é enorme, porque eu me colocava numa posição para poder pegar de frente a bola. Se o cara conseguisse jogar a bola na pinta do pênalti por ali, eu pegava de frente e cabeceava ao contrário. Ela vinha de lá, subia, testava, mas tinha uma pontaria, ela caía direitinho ali. Deixa eu complicar o senhor. Os 2 filhos acabaram sendo zagueiros, o Silvio e o Luiz. Quem é melhor? O Luiz era mais craque, né? Agora o Silvio era mais seguro, mais firme, chegava mais junto. o Luiz Carlos jogava na base da técnica e o Silvio na base da... Uma outra citação que a gente tá gravando aqui a questão da menção positiva, gravando com 80. O senhor ainda joga lá na tosse. Jogo na tosse na base da colocação. Uma forma bem-humorada de pegar as pessoas. Não, e porque serve para exercício também. Isso. Porque ali o espaço é pequeno, então é muito você se agita muito. Por isso que eu disse para você que quando ela chega aqui e eu tô meio já, eu dou um balãozão na hora, até ela voltar eu respiro. Se livra da bola? Me livro da bola. Mas hoje tem muito zagueiro lá, novo, jovem, que se livra da bola porque não tem recurso mesmo. E aí que tá, porque aí eu venho aquilo que o que eu acho no geral. Essa história de ter escolinha tira a criatividade da molecada. De vez melhorar, piora. Era melhor que se jogasse num campo ruim mesmo, o cara tinha que se virar e tal, porque chega lá... Bate na toceira, vai ser enganado chega pela lá, bola, o cara vai treinar, qualquer coisa, jogar, o treinador o tempo todo falando em cima dele. Então, não adianta, porque o dom é da pessoa. Não adianta, você não pode formar um jogador de futebol. Num determinado momento, para fazer outro recorte aqui, o senhor
já não dava para jogar profissionalmente, estava trabalhando, casado, né, cuidando da família. Conseguiu uma vez por semana fazer o curso de juiz na Federação Paulista de Futebol. Certo. Como tinha preparação de futebol, o senhor contou que isso ajudava muito, inclusive no teste físico, passou em primeiro, foi uma beleza. Já para fazer o recorte, como o senhor ficou com um juiz de 15 anos, comenta o episódio do Corinthians. Então. Corinthians e Ponte Preta. Ninguém queria os árbitros, um vetava o outro. Falava que o campeonato já estava preparado, não sei o quê. Que o Corinthians não ganhava há alguns anos. Fazia muitos anos, acho que quase 20 anos, né? Aí nesse negócio de um veta, outro veta, Corinthians e Ponte Preta, em São Paulo, jogo de campeonatos corridos, o senhor acabou sendo escolhido. E a Ponte aceitou, porque todo mundo achava que iriam escalar o Corinthians e ninguém ia querer ele como adversário, porque sabia que ia perder. E, no entanto, a Ponte Preta aceitou e ganhou. Porque eu já conhecia o senhor no interior. Porque eu joguei 2 paulistinhas no campeonato do interior. O Noroeste participava, Botafogo, Comercial de Ribeirão Preto. Tudo isso aí, eu era o juiz que mais apitava. E fui o juiz que mais apitou nesse período aí. Sim. Então eu já tinha muita prática, muita experiência. Os jogadores já me conheciam. Por exemplo, o Sócrates me conhecia. Ele jogava no Botafogo e ele tem uma postura, né? Ele vinha conversar comigo, tal, falava, tá certinho, o senhor tá marcando muito bem, papapá. Então eu ficava nessa conversa. Eu poderia achar, por exemplo, que ele estava querendo me levar no bico. No bico. Mas não era isso, era o que ele estava vendo mesmo, entende? Porque estava fazendo um depoimento do que ele estava achando. Então, ele estava vendo. Eu acho que ele estava ficando até surpreso. Mas aí só para falar desse episódio, aí o senhor foi num campeonato de pontos corridos, o Corinthians e Ponte disputando a primeira posição, e a Ponte ganhou em São Paulo. Ganhou em São Paulo, de 1-0. Com o apito do senhor. O goleiro do Corinthians, eu não me lembro agora quem era, rapaz. Mas ele não era o Ado. Ou era o Ado? Acho que era o Ado. Nesse período tinha chance de ser o Ado. É o Ado. Acho que tinha sido ele. O gol que foi feito foi de fora da área. Mas foi um chute violento que foi no canto. E ninguém esperava, né? Mas aí é aquela história. Às vezes o juiz ou coisa fica com uma imagem que não corresponde com aquilo que a pessoa pensa, entende? O Marília, por exemplo, me deu muito trabalho. Eles achavam que eu, por causa de morar em Bauru, eu prejudicava o Marília. Entendi. Eu nunca prejudiquei. E tive que sair com polícia. Já teve problema. Porra! E olha, tudo ocasionado por ele. Esse jogo, o Marília já vivia vetando eu da arbitragem por ser de Bauru. Aí teve um jogo importante lá, acho que foi com o Botafogo de Ribeirão Preto mesmo, que me escalaram porque eu era o melhor melhor juizinho ali do coisa, né? Da melhor coisa, categoria. E me escalaram lá. Puta, você precisa ver no rádio, os caras falando, aquele juiz lá de Bauru, que não sei o quê. Só para falar desse aqui, lembrar que o Marília tem a rivalidade aqui regional. E já existia, era muito mais forte à época. Agora o Noroeste, a gente está gravando aqui, está muito mal. Mas quando o senhor saiu na lista do Corinthians e Ponte, um juiz desconhecido, o campeonato está preparado. O Corinthians, na semana anterior, tinha sido marcado um pênalti a favor do Corinthians contra o Saad de São Caetano, que fazia parte da diretoria da Federação Paulista, o São Caetano. E o Emílio Marques Mesquita, que era o juiz contestado por causa daquele pênalti. O pessoal achando que não tinha sido pênalti. Por isso que o ambiente para o jogo aqui era de que estava tudo preparado. Eu acho que eu ainda tenho o jornal até hoje lá, com a manchete assim, árbitro desconhecido, a prova que o Corinthians vai ser usado. Vai ser usado. Só para não perder o registro, no segundo turno teve o jogo de volta em Campinas e aí inverteu. O Corinthians é que ganhou lá. Foi 1-0 para Ponte Preta em São Paulo e foi 1-0 para o Corinthians em Campinas. Por causa dessas incursões todas com apito na boca, o senhor foi apitar a CBF. CBF. O senhor se lembra do primeiro jogo? Foi esse Internacional de Porto Alegre e Paysandu. Lá no Olímpico? Lá no Olímpico. E num timaço tinha coisa... Aí que o senhor conheceu o Figueroa, ouviu jogar como árbitro. Falcão também, viu?
Já era menino? Tinha Falcão, tinha Figueroa, tinha muita gente boa. O senhor, como pai, ou foi mais duro ou mais leve que o pai do senhor com os filhos? Não, olha, meu pai foi sempre uma pessoa de calma, tranquila, entende? E os meus filhos também, de uma forma geral, não deram trabalho, nada Não deram disso. muito trabalho? Não, não deram, não. A minha filha mais velha, ela sempre estudou no Colégio das Freiras lá, sempre tirou notas boas, sempre passou, nunca deu problema. E, enfim, eu não tenho nada a reclamar deles, né? Nenhum deles tenha feito qualquer coisa dela. Eu apenas lamentei um pouquinho, agora, ultimamente, porque o Luiz Cláudio não pode mais continuar por causa do joelho, né? Porque o Luiz Cláudio era um jogador técnico. Ele jogou campeonato e foi campeão da Várzea jogando para times aí. E daqui refresco lá, o ping-pong, ele foi campeão lá. Então ele teria potencial para continuar brincando, pelo menos jogando. O senhor nunca se machucou? Eu me machuquei uma Grave? vez. Não, me machuquei uma vez lá em Jaú. No 15 de Jaú. Mas eu estudava lá em Jaú, então eu estava subindo uma escada, a aula era em cima, e um dos bedelas lá, os caras que tomavam conta, ele viu eu mancando, ele falou: o que aconteceu com você? Porque eu já tinha jogado pro colégio no campeonato intercolegial e tinha acabado com o jogo lá. Tá. Tinha marcado gol de cabeça, tudo. E ele falou: o que aconteceu? Não sei o que, você está mancando. Eu falei: ó, eu estourei o joelho está desse tamanho aí, não consigo mais fazer nada e tal, né? Ele falou: eu vou arrumar para você lá no 15. Eu falei: 15, o que você vai fazer? Ele falou: depois a gente vê. Aí quando acabou a aula, ele veio falar comigo. Ele falou: ó, já falei com o massagista do 15 e o 15 tem uma casa, como a Ferroviária tinha também, onde o pessoal fica lá. Então você vai fazer assim, você vai fazer o tratamento, sai daqui e vai fazer o tratamento lá, e ele vai tratar. Eu falei: mas eu tenho que ir embora para Pederneiras, que eu não moro aqui. Ele ficou meio assim, então não sei o quê. Ele falou: então vamos falar com ele para ele fazer antes. Eu falei: então perco a aula daí. Não tinha jeito. Não tinha jeito, Mas eu lembro até hoje o nome do Mascaro, chamava o massagista. O cara tinha uns dedos dessa grossura assim. E aí ele começou a mexer por baixo assim e tal, né? Mexeu. Ele falou: ó, tá vendo o seu dedo aqui? Esse dedo aqui vai ter que passar aí por baixo, um vão entre uma coisa e outra, senão eles não vão no lugar. Eu falei: eu vou ter que enfiar o dedo aí. Eu falei: porra, o dedo do cara... Gigante. Rapaz, ele fez depois forno, né, elétrico, aquela coisa nada. E eu passei então quando tinha que fazer a sessão com ele, de vez eu ir embora às 1h30 da tarde, que passava o trem para Pederneiras, eu comecei a ir mais tarde, no trem que passava às 7 horas da noite. Então no dia que eu tratava, eu fazia o tratamento lá, tudo certinho, e ia embora para Pederneiras. Sarou sem operar, sem nada. Você tem saudade do trem? Olha, eu gostava do trem, viu? É? Eu gostava. Fez parte desses passeios todos, todos os cantos. Nossa senhora, eu ia para São Paulo de trem, ia para Rio Claro, Tirapina. Tirapina é a terrinha que ficou. Eu sei que é meio difícil, talvez subjetiva a pergunta, mas é possível perceber quando o árbitro está mal intencionado? Olha, depende muito da situação, do Você está amarrando o jogo do proceder, do proceder. Você está repetidamente dando foto só para um lado e não para o outro. Eu, pessoalmente, acho hoje que está muito fraca a arbitragem. Eles estão permitindo agarrão dentro da área. O nego dá gravata no outro dentro da área, no escanteio. Ah, mas a bola não está em jogo. Mas não interessa se a bola não está em jogo. Quer dizer que a bola não está em jogo, ele pode dar um bico na barriga do outro. Então vem essa burrice que eles falam, e isso aí incentiva mais a burrice. Porque se chegasse lá,
no agarra-agarra, e já desse o cartão antes de bater o escanteio, quando batesse ele já não ia segurar. Se por acaso ele agarrasse e o escanteio já foi batido, marca um pênalti. Porque daí para frente ele não vai fazer mais. Mas do jeito que está, esse último jogo que eu vi na televisão, eu nem sei qual que foi o jogo, pô, tem que dar gravata no rosto dentro da grande área, pô. Acaba com o futebol. Acaba com o futebol. Depois os árbitros, então, aí que você vê, eles não têm coragem de fazer isso aí. O certo seria fazer isso. Quer dizer, tá lá, vai bater o escanteio, já estão se agarrando aqui, chega lá, ó, cartão para você, cartão para você. Esses dois não vão fazer mais. Né? Partiu a bola, deu aquela agarrada que eles dão, marca pênalti. Só que não tem. Porque o único árbitro que fez isso foi o Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Mas o Dulcídio, ele extrapolava. Era um doidão. Porque ele xingava o cara também. O cara xingava, ele xingava o cara também. O senhor era calmo, apitando? Apitando era calmo. É? Eu não esquentava muito? Não esquentava. Não, porque também os caras, é aquela história, o juiz tem que impor um pouco de responsabilidade para o jogador ver que ele não está. Teve juiz, teve jogadores e jogadores famosos que eu apitei, tudo, que vinha conversar normalmente comigo, como durante o jogo mesmo, tá? Vinha bater papo com a gente e tal. Então, ele já percebe que você tem um certo nível, né? Agora, o que o Armando Marques fazia, isso não existe. Ele punha o dedo no nariz do cara. Ele punha o nariz e queria que o cara falasse alguma coisa. Como o cara não fala nada, ele continuava. Porque ele tá. Se o cara responde, ele bota o cara para fora e daí ninguém vai saber o que o cara falou, o que não falou, né? Uma forma de intimidação. E tinha até uma malandragem. Essa malandragem era mais do Dulcídio. Quando o Dulcídio queria expulsar um jogador, e ia dar cartão, deu cartão amarelo pro cara. Aí, e virava. Para eles, virava. E dava 2 passos, voltava para trás, tá, vermelho. Aí os caras, o que o cara deduzia que tá dando? Ele xingou o juiz. E nem sempre tinha xingado, entendeu? O cara ficava, pô, não sei o quê. Mas era uma artimanha que ele tinha para poder. Porque metade que estava assistindo o jogo, imagina que o cara xingou. Ai, seu Massa, muito obrigado de o senhor ter vindo aqui bater um papo. Imagina, foi um grande prazer para mim também. Foi um grande prazer para mim. Obrigado. Hoje o Câmara Livre bateu um papo com Edson Massa. Edson com I.